Boa tarde, queridos. Gostaria de chegar aqui mais para perto, compartilhar com vocês uma mensagem hoje da Escola Dominical da IBD, e uma palavra que tem falado no meu coração, quando lá encontra-se em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 40 até 56 em diante. Eu estou aqui na roça, né, mas mesmo aqui temos um som, né, uma concorrência aqui, mas eu creio que vai dar para a gente estar refletindo um pouco nessa tarde, né, ensolarada, está ventando bastante aqui na roça, e seria importante realmente a gente estar pensando sobre essa palavra, essa atitude que Jesus teve, a atitude desse homem de Jairo, e essa menina foi levantada. Essa menina que estava doente depois veio a falecer, e a gente vê fases de provação na nossa fé, e ela vai às vezes se intensificando. Isso acontece em nossa vida. Muitas vezes nós, assim como Jairo, um judeu piedoso, temente a Deus, e ele foi provado dessa maneira, dessa forma. Ele morava em Cafarnaum, possivelmente Cafarnaum, era um principal da sinagoga, responsável pela liturgia do culto na sinagoga, era como se fosse uma pequena igreja onde as pessoas se reuniam para poder ler a Torá, poder orar, poder cantar salmos. Então era um lugar de reunião, de adoração, e aquele homem era um judeu e príncipe ali, né? Um responsável, um principal ali em relação à liturgia, ao culto. E aquele homem, ele se prostra diante de Jesus, porque ele buscou recurso, possivelmente, em vários lugares, e ele não encontrou. Ele conhecia o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava sempre, continuamente, na sinagoga, né? Onde eles reuniam, e Jesus estava ali, e muitas vezes o Senhor Jesus realizou milagres. A gente vê que estava indo no início do ministério do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele saiu ali de Gadara, os gadarenos, onde ele expulsou demônios, e aqueles demônios, uma legião de demônios, e entraram nos porcos. Aqueles porcos se precipitaram no mar da Galileia. Estava na região da Galileia, várias cidades em volta. E Jesus então vai para Cafarnaum. Ele depara com aquela situação daquele judeu pedir ajuda, se prostrar diante dele. E o judeu não se prostrava diante de homem, a não ser que ele reconhecesse que aquele homem fosse realmente o Messias. Isso nos leva a crer que realmente ele cria que Jesus era o Messias, porque ele viu Jesus expulsar demônios, curar os enfermos. Mas a gente vê uma provação agora da fé dele, a fé dele colocada na prova, né? E se intensificando a cada vez. E quando ele estava indo para a casa de Jairo, Jairo chamou: vai até a minha casa e cura minha filha. E era algo assim muito grave, uma doença muito grave, de morte realmente. E então Jesus estava indo, e no caminho a multidão de pessoas começou a apertar, começou a imprimir o Senhor Jesus ali e cercá-lo. E naquele empurra, né, de chega, as pessoas querendo colocar a mão em Jesus. Uma mulher que estava há 12 anos enferma, a mulher do fluxo de sangue, ela coloca a mão, né, ela encosta a mão nas vestes de Jesus, na orla das vestes de Jesus, e ela ficou curada. E a Bíblia fala que ela gastou todos os seus recursos com os médicos, e ela não teve nenhuma solução para o seu problema. Ela creu que em Jesus, se ela simplesmente tocasse, ela ficaria curada, e pela fé ela tocou, e Jesus falou que dele saiu virtude. Ele disse: quem me tocou? E os discípulos falaram: Senhor, mas todos te apertam. E o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus falou: porque de mim saiu virtude. E ele insistiu, aquela mulher realmente foi algo assim, talvez difícil para ela manifestar, porque todos que tocassem naquela mulher, ela não podia se aproximar de ninguém, que todos se tornaram impuros, segundo a lei. Então aquela mulher era uma mulher impura, a mulher que sangrava o tempo todo, seu útero, uma doença no útero, e ela não havia solução nos médicos, mas quando ela encostou em Jesus, ela ficou curada. Mas Jesus
perguntou aquilo para poder dar oportunidade àquela mulher de poder falar e receber a bênção completa. E porque quando ela fala que foi eu, Senhor, foi eu que te toquei, e explicou e falou o que havia acontecido na vida dela, Jesus falou: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus queria dar uma bênção maior, que não somente cura física, mas a bênção da salvação, da libertação dos seus pecados. A salvação é em Cristo. E aquela mulher foi em paz. E Jesus quis declarar aquela mulher limpa diante de todos. Aquela mulher estava limpa. E que quando aquela mulher, sendo impura, tocou nele, sendo puro, sendo santo, aquela mulher ficou purificada. Porque aquilo que é impuro e toca naquilo que é puro, se torna puro, né? Em relação à pessoa de Jesus, porque ele é Deus, ele é santo. Isso aconteceu. E nessa ida, Jairo, né, já talvez estava até ansioso, nervoso. Senhor, minha filha, Senhor, minha filha, prioriza. Talvez ele pensou: prioriza, Senhor, minha filha, eu cheguei primeiro, né? Eu pedi ao Senhor, e a gente não sabe quanto tempo isso levou, meia hora, uma hora, mas o Senhor Jesus então continuou a caminhada. E quando Jesus terminou, né, de realizar ali aquele milagre na vida daquela mulher, algo assim involuntário, né, mas foi pela fé, né, que a mulher tocou e saiu virtude. E alguém vem da casa de Jairo, talvez um servo, um empregado. Jairo era alguém que tinha uma boa condições, e falou, né, com ele, para ele não incomodar mais, né, o mestre, porque a filha dele já estava morta, não tinha jeito mais. Então, aquele homem ali talvez tenha pensado que Jesus ele poderia resolver um problema físico, né? Que a questão da morte estava talvez longe, né? Algo inatingível, algo, né, impossível para Jesus, que Jesus só tinha mente poder para poder curar, né, um enfermo, mas não ressuscitar o morto. Então era, né, o que ele acreditava. E Jairo então recebe aquela notícia, ele chega na sua casa, todos ali chorando, talvez ali, né, os flautistas, as carpideiras, que era o costume da época, estavam ali, todos ali naquela tristeza profunda. E Jairo chega naquela situação, e a fé dele sendo testada, mais uma vez, de uma forma assim mais intensa, né? E Jesus, vendo aquela situação, aquela palavra, a falta de fé, né? Aquela tristeza profunda das pessoas, e aquilo possivelmente estava atingindo a fé de Jairo. E Jesus, para proteger Jairo, a fé de Jairo, ele deixa uma palavra profunda para Jairo e fala assim: Jairo, não tenha medo, crê somente, não tenha medo. Eu não sei qual a situação, o que você está enfrentando, talvez medo do futuro. E o inimigo da fé, né, ou o contrário da fé, não é simplesmente a incredulidade, não é só a incredulidade, mas o medo, né? E Jesus fala para Jairo: não tenha medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não devemos ter medo, né, do amanhã, do futuro. Se você tem Cristo no seu coração, saiba que seu futuro está nas mãos de Deus, está garantido. Salmo 139 fala que os nossos dias são contados, todos no livro de Deus. Deus sabe quando nós iremos partir. E Paulo fala que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então nós não devemos viver com medo, se Cristo habita no seu coração. Mas se você não tem Cristo ainda, você deve refletir, pensar se a sua vida realmente, como está sua vida diante de Deus. A nossa segurança nessa vida, nesse mundo, é somente em Cristo. Não há segurança em lugar nenhum a não ser em Cristo. Eu gostaria de estar falando isso com você nessa tarde para abençoar a sua vida. E o Senhor Jesus, ele mandou todas aquelas pessoas saírem da casa, porque eles não acreditavam. E quando Jesus falou: ela não está morta, ela está dormindo, Jesus quis nos ensinar que a morte para ele é como um sono, no sentido de que, assim como nós acordamos uma pessoa que está dormindo,
que é algo assim tranquilo, fácil de fazer, para Jesus também a morte é como se fosse um simples sono, não há dificuldade para Cristo, né? E o cristão, quando ele morre, o corpo dorme no pó da terra, mas o espírito retorna a Deus que o fez. Então é assim que acontece. Existe céu e inferno. E Jesus quis ensinar isso e tirar todos aqueles incrédulos, e pelo fato deles não acreditar, de não crer, eles não puderam ver a glória de Deus. O poder de Deus manifesta ali na vida daquela menina. E Jesus chega e fala, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante. Menina, eu te digo, levante, né, em aramaico. E aquela menina na mesma hora levantou, e Jesus mandou dar àquela menina o que comer, dela algo para comer, né? Que Jesus tinha mostrar ali que realmente que ela havia ressuscitado. E quem estava ali para presenciar aquilo era somente Pedro, Tiago e João, Jairo e a mãe da menina, né? Os outros todos tiveram que sair. Então isso aconteceu, e aqueles que tiveram um pouquinho de fé ali puderam ver o poder de Deus manifesto na vida daquela menina. Jesus até demorou um pouco no caminho, né? Mas de propósito, né? Às vezes nós achamos que Deus está demorando, mas Deus tem os seus propósitos. Ele não queria curar um doente, Jesus queria ressuscitar um morto, né? E por isso ele ressuscitou aquela menina, que Jesus queria fazer uma bênção, um milagre ainda maior, porque ele tem poder, e nada é impossível para o nosso Deus. Entregue sua vida nas mãos dele, entregue o seu futuro, entregue o seu presente, entregue o seu passado, porque Deus ele perdoa o nosso passado, ele nos garante um presente e um futuro seguro nas mãos dele. Que o nosso socorro ele vem do Senhor, vem de Deus. Que Deus abençoe sua tarde. Obrigado aí por sua atenção. Gostaria de cantar aqui um hino com você. Se você quiser cantar comigo. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Para sempre ele vive, ressuscitou o nosso Salvador. Tem umas formiguinhas aqui, né, subindo, né, mas se você gostou, faça sua inscrição. Nós vamos estar fazendo aí, o propósito está fazendo um vídeo aí toda semana para estar abençoando a sua vida. Então, um momento de reflexão, e obrigado por sua atenção, em nome de Jesus.